Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 9 da Escola Sabatina, Vivendo com Sabedoria. Logo mais, iniciamos com uma oração. Que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos dadas até agora. Venha nos perdoar por nossas falhas e pecados, nos purificar, nos auxiliar na nossa escalada da vida cristã. Perdoando por nossas falhas, pecados, abençoe aqueles que estão com problemas físicos, espirituais, mentais, aqueles que estão doentes. A cada um de nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, os versos para memorizar, estão em Efésios, capítulo 5, dos versos 15 a 17, 3 versos no caso. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, o que realmente tem valor na nossa vida? Então, vivemos como sábios, não como tolos. O que na nossa vida realmente deve ser buscado e valorizado? O que é uma insensatez na nossa vida como cristãos, como seres humanos? Não muito tempo atrás, um jarro de cristal foi leiloado no Reino Unido. Os leiloeiros o descreveram como o jarro francês Bordeaux do século XIX e estimaram seu valor em $200. Dois arrematadores perspicazes reconheceram o jarro como um utensílio islâmico extremamente raro. Qual o seu verdadeiro valor? Cerca de $6,5 milhões. O que fez com que o arrematador fosse embora com tal pechincha? Ele sabia de algo que o leiloeiro desconhecia, o verdadeiro valor do jarro. Em Efésios 5, de 1 a 20, Paulo comparou o que os pagãos e crentes valorizam. Os pagãos consideram conversas indecentes, festa com bebedeira, sexo pervertido, os grandes tesouros da vida. Os crentes, porém, sabem que um dia o juízo final se aproxima, quando o verdadeiro valor de todas as coisas se tornará aparente, mais evidente, as pessoas vão ter bem expresso na sua mente o real valor das coisas, Em vez de investir em festa e embriaguez, eles valorizam, entre outras coisas, bondade, justiça e verdade em Cristo. Paulo, assim, instou os crentes a arrematar as pechinchas encontradas em Cristo, enquanto vivem no limiar da eternidade. O que o autor está querendo dizer é que Paulo está mostrando para nós que aquilo que o mundo não valoriza é aquilo que nós temos que buscar quando nós vemos que isso tem valor diante de Deus, Mesmo que o mundo não valorize, mesmo que as outras pessoas não valorizem. Digam palavras de ação de graças. Em que sentido os crentes deviam ser imitadores de Deus? Efésios 5, 1 e 2, logo nós vamos para a leitura. Vamos para o comentário da lição. Paulo instou os crentes a viver em amor, um chamado importante para essa sessão. A vida em amor devia ser moldada segundo o amor de Cristo por nós, expresso em seu sacrifício expiatório. Paulo afirmou 4 coisas sobre esse sacrifício. Foi motivado tanto pelo amor de Deus como pelo próprio Cristo. É substitutivo, isto é, Cristo morreu em nosso lugar, ele não foi uma vítima passiva, mas se entregou voluntariamente por nós. À luz dos símbolos do serviço do santuário do Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias, a morte de Cristo também é um sacrifício feito a Deus. O sacrifício foi aceito, pois é oferta e sacrifício de aroma agradável. Efésios 5, versos 13 a 5, introduz uma seção que expressa preocupação com a ética sexual. Os jovens convertidos em Éfeso corriam risco de recuar de seu chamado cristão e ser atraídos de volta para o comportamento sexual que negaria o testemunho cristão. Por um lado, o mundo greco-romano do primeiro século exibia a corrupção e perversão moral descritas em outros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, os banquetes dos ricos regularmente exibiam os comportamentos que Paulo censurou em Efésios dos versos 3 a 14. Embriaguez, linguagem grosseira, entretenimento indecente, atos imorais. Além disso, os centros urbanos proporcionavam anonimato e permissividade que fomentavam práticas sexuais imorais. Por outro lado, muitos nessa sociedade levavam vidas virtuosas e eram defensores da moralidade estrita. Quando o Novo Testamento apresenta a lista de vícios ou virtudes e códigos familiares, seus autores refletem os temas do mundo greco-romano mais amplo, que era ao mesmo tempo pervertido e virtuoso. Isso ajuda a explicar as exortações de Paulo para se evitar o comportamento imoral praticado pelos gentios, ao mesmo tempo, instruindo os crentes a ser prudentes em seu comportamento, de forma a obter
boa reputação entre os incrédulos. Então, nós temos alguns pontos aqui, né? Em várias sociedades que nós fomos pesquisar, nós vamos ver comportamentos interessantes que nós vamos olhar e falar, são bons comportamentos que essas pessoas têm. E vamos ver coisas que nós vamos falar, bom, isso não é um comportamento adequado socialmente, né? Quando nós vamos para a Bíblia, ou mesmo quando nós vamos pensar em uma ética, em uma verdade no sentido mais absoluto da palavra. Hoje, se você olhar na internet, vão ter pessoas, inclusive, dizendo assim, a farsa dos 10 mandamentos. Pessoas que falam contra a Bíblia, por exemplo, né? E aí você vai olhar e fala, o que essas pessoas oferecem em troca? Linguagem, muitas vezes, linguagem obscena, linguagem baixa, falta de coerência nas afirmações que fazem. Então, por isso que a lição dessa semana ela diz, olha, o que realmente nós valorizamos? O que as pessoas costumam valorizar quando elas rejeitam aquilo que está expresso na Bíblia ou em outras religiões, como coisas importantes, como virtudes de buscar pensamentos corretos, palavras corretas, ações corretas, né? Existe o sofrimento no mundo, o sofrimento vem do desejo. Para se evitar o sofrimento, deve-se tomar cuidado com aquilo que desejamos, né? E para isso precisamos buscar uma vida correta, né? Qual é o valor desse tipo de coisa? Como a Bíblia trata desses assuntos, né? Então é isso que nós vamos estudar um pouco mais. E vamos então para o livro de Efésios. Diz o seguinte, sede, pois, meus imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, né, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Então, é uma luta que nós temos no mundo em que vivemos, né, em que somos bombardeados no dia a dia, na rua. Se você ligar um rádio, de repente, né, sei lá, colocar no YouTube, você vai ver que a maioria das músicas, muitas vezes, é assim. A não ser quando você começa a pesquisar por boa música, por bom material, aí o YouTube vai selecionar para você materiais que geralmente você seleciona. Mas geralmente quando você vai para o YouTube inicialmente, sem nenhuma busca anterior, sem nenhum histórico de busca anterior, o que ele vai mostrar para você geralmente são coisas que envolvem bastante essa questão da imoralidade sexual, da linguagem obscena, da linguagem frágil, linguagem ruim, né? Linguagem fútil e etc. Né? Nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Então ele deixa evidente aqui que não é a pessoa que ela vai buscar a Deus, ela tem que buscar mudança. Ela não deve exigir que as outras pessoas a aceitem indeterminadamente, eternamente, como ela é. Não, pelo contrário, ela deve buscar mudança. Pois essas coisas não são próprias aos santos, aqueles que estão buscando uma vida de comunhão com Deus. Então, ou seja, se estivermos cometendo algum desses erros, nós não devemos nos alegrar nisso e exigir que as pessoas nos aceitem e fiquem e ajam como se não tivesse acontecido nada de errado. Não, pelo contrário, nós devemos reconhecer a gravidade disso e mudar. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então veja, ações de graças são o contrário das coisas erradas. Então ações de graças não são um mero ritual em que você abraça uma pessoa, fala tudo de bom para você, né? Que Deus abençoe, e vive e continua vivendo uma vida errada. Não, ações de graças, no contexto aqui que nós estamos vendo, é buscar uma vida de obediência a Deus, né? Ações de acordo com a vontade de Deus. Viver aceitando o poder de Deus na nossa vida, visto que a graça nos liberta de tudo isso, né? Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então veja, ele fala, ninguém vos engane com palavras tolas, no sentido de que, olha, as pessoas podem continuar a viver voluntária, deliberadamente dessa forma e alcançar o reino de Deus. Não vão alcançar. Sobre elas vem a ira de Deus, sobre os que vivem na desobediência voluntária,
deliberada, ela não é aceita por Deus, então nós devemos lutar contra ela. E na medida em que lutamos contra ela, nós vamos abandonando gradativamente tudo isso. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Então ele fala definitivamente, não participem com as pessoas dos erros que elas cometem, dos erros. Né? Então nós devemos ir até as pessoas para sermos luz e não para sermos contaminados com as trevas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Mostre que aquilo é errado. Mostre que é preciso que aquilo seja abandonado. Porque aquilo que eles fazem no oculto, até mencionar, é vergonhoso. Tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que nos é dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os tempos já eram maus naquela época, imagine hoje. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ou seja, quer uma alegria? Busque a alegria espiritual, com a palavra de Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com uma vida de comunhão entre os irmãos, consagração, buscando a palavra de Deus. Dando graça constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a sujeição aqui é uma sujeição no sentido de buscarmos todos obedecer a Deus, buscarmos todos uma vida de santidade, alegria no Senhor, buscarmos a verdadeira alegria. É por isso que ele fala, né? Seus autores refletem os temas do mundo greco-romano mais amplo, que era ao mesmo tempo pervertido e virtuoso. Ou seja, tinha até algumas virtudes, sim, mas tinha muita perversão que deveria ser evitada. Então, nossa luta não deve ser para sermos, entre aspas, relevantes na sociedade, no sentido de, vamos lá dar um prato de comida, uma roupa, que obviamente é necessário, e deixar as pessoas viverem assim do jeito que elas estão. Porque dar comida, dar roupa, muitas vezes é só tratar do sintoma e não da causa. Muitas vezes a causa daquela situação é uma vida indisciplinada, uma vida em que as pessoas não têm domínio sobre si, se utilizam de cigarro, de bebidas alcoólicas, de entorpecentes. Então, muitas vezes essas são as causas e nós devemos expor isso à luz. Mostrar isso é errado, né? Muitas vezes um relacionamento familiar, pais não educam bem os filhos se tornam rebeldes, e aí a gente vai lá, e leva de repente a criança em algum lugar, brinca com ela e tal. Ótimo, estamos tratando dos sintomas, mas nós temos que tratar as causas. O que está errado ali naquela família? O que os pais estão deixando de buscar conforme o Senhor? O que os jovens estão deixando de buscar conforme o Senhor? E buscar as causas. E expondo as causas à luz, expondo que aquilo são comportamentos errados, ruins, nós ajudaremos a livrar as pessoas das causas dos problemas e não apenas tratar os sintomas. Segunda, vivendo como filhos da luz. Paulo escreveu, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então ele fala assim, não caia nessa história de pessoas que querem pregar um cristianismo que aceita tudo, que tudo está bom. Nós somos salvos pela graça, então não precisa de mudança alguma. Somos salvos pela graça. Aquela pessoa que fica falando que é importante obedecer a Deus, ele é um legalista, né? Honrar pai e mãe é legalismo. Ter apenas Deus como único Senhor é legalismo. Ter um dia de descanso das coisas seculares e buscar servir a Deus nesse dia, visitar pessoas, fazer cultos, fazer ações de graça a Deus e tal, isso é legalismo, né? É ser leal ao cônjuge, isso é legalismo. Não mentir, não cobiçar o que não lhe pertence, não alimentar sentimentos ruins na sua mente, isso é legalismo. Não fazer negócios fraudulentos, não seguir a multidão para fazer o mal, não incitar nossos filhos à ira, né? Obedecer aos pais, orientar as pessoas sobre os erros que estão cometendo, né? Não nos vingar dos nossos inimigos quando virmos algum problema que ele estiver passando, deixar de ajudá-lo. Então veja,
Isso tudo, tudo isso nós temos lá na Torá, né? E isso é visto como legalismo. Quer dizer, ter uma vida mais de acordo com a vontade de Deus é legalismo. Agora, beber vinho, que ele fala que leva à devassidão, você perde muitas vezes o domínio da consciência. Não, isso não tem problema, nós estamos vivendo pela graça, né? Então veja, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo hoje em dia? Que religião é essa que nós estamos vivendo? As pessoas dizem, Cristo não veio trazer religião, ele veio trazer amor. Ora, religião tem a ver com religar-se a Deus. Deus vem até nós e ele nos propõe religar-se a ele. Só que ele não nos puxa se nós não quisermos. Então, ele vem e nos propõe. Olha, você está separado de mim, se una a mim. E você vai e se agarra nas mãos de Deus e ele te livra do lamaçal. Isso é religião. Isso é a religião. Então, Cristo veio pregar a religião. Cristo veio pregar a lei. Cristo veio pregar a necessidade de obediência. Ele veio pregar os perigos de não obedecer a Deus. E Paulo está falando basicamente isso, né? O apóstolo identificou o que pratica vários pecados sem arrependimento nem vergonha como pessoa imoral, impura ou avarenta. O que pratica vários pecados sem arrependimento nem vergonha. E se existe arrependimento e vergonha, vai haver conversão. E a nossa conversão vai ser de nenhum cristão vai se sentir orgulhoso, nem vai exigir que as pessoas vejam ele fazendo erro, ele ou ela fazendo erro, como se fosse algo natural. Ninguém pode me julgar, eu faço o que eu quiser. Isso não é um cristão, isso não é uma pessoa que segue a Deus. Pelo contrário, essa pessoa vai olhar para si mesma e falar, não, isso não é a vontade de Deus, eu não quero continuar a fazer isso. Os que estão em Cristo e destinados a participar do seu futuro reino não devem agir como aqueles que não estão. Em seguida, demonstrou preocupação com o efeito de palavras vazias. Os crentes não podem ser enganados por linguagem explícita a pensar que o pecado sexual, ou que qualquer pecado, não é tabu ou podem até mesmo ser atraídos para tais pecados. Quem é enganado assim, corre o risco do juízo final de Deus, da perdição. A expressão a ira de Deus é desafiadora. Ira ou raiva de Deus sugere um contraste com a variedade humana temperamental habitual. É a resposta devida de um Deus paciente e justo contra o compromisso obstinado com o mal, não uma reação explosiva e enlouquecida a alguma infração menor. Além disso, as menções à ira divina ocorrem com mais frequência no contexto de advertências bíblicas inspiradas sobre a proximidade dos juízos divinos. Deus adverte sobre seus próprios juízos vindouros, um ato de graça, visto que os seres humanos são, por natureza, filhos da ira. E geralmente as pessoas falam assim, ninguém pode me julgar, mas Deus já julga. Né? Você não pode me julgar. Não, eu não estou julgando não. Olha, quem julga é Deus. É Ele que está falando que essas pessoas não vão participar do reino de Deus. Imoral, avarento, idólatra, mentiroso, adúltero. Uma pessoa que vive voluntariamente nisso, uma pessoa que quando comete esse tipo de coisa, ao invés de se arrepender, de buscar lutar contra isso, ela não só, como diz lá em Romanos 1, não apenas fazem, mas incentivam outros a fazer. Essa pessoa, evidentemente, ela está indo para o caminho da perdição. Né? E muitas pessoas hoje estão dizendo, ninguém pode obedecer à lei, ninguém pode fazer... Não, a Bíblia não diz que ninguém pode obedecer à lei. Muitas vezes ela fala que ninguém tem disposição para obedecer, ninguém está interessado em obedecer. Não que Deus não capacite a obedecer. Por que Paulo exortou os crentes a não ser participantes com os pecados ou cúmplices deles? Romanos 5, 7 a 10. Efésios 5, 7 a 10, né? Portanto, não sejais seus companheiros, não participem com eles dessas coisas que ele havia falado no começo, né? Que são exemplos, né, de coisas que não se deve fazer. Existem outras coisas também. Porque no outro tempo eram trevas, vocês eram trevas, mas agora são filhos da luz. Então ele fala, vocês agora foram libertos das trevas. Isso é uma forma evidente de dizer, vocês foram libertos do domínio do pecado. Vocês agora têm o poder de Deus na luta contra o pecado. Então, se antes vocês não conseguiam vencer nenhum vício, nenhum pecado, porque vocês não tinham a Deus, agora é diferente, agora vocês têm a Deus. Deus não só expõe o que está em trevas, mas Ele liberta das trevas, né? Óbvio que Deus não apenas mostra o que é errado em nós, Ele não vai, você faz isso de errado, e agora? E agora fica assim, porque não adianta, enquanto você estiver assim, não é isso que Deus faz. Ele não apenas revela as trevas, Ele fala, olha, eu sou capaz de libertar você das trevas, é só você se sujeitar a mim, deixar que eu te transforme e passar a lutar contra isso. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor.
E no contexto de Paulo aqui, o que ele está dizendo que é agradável a Deus? Uma vida de obediência. Basicamente é isso. Uma vida de obediência. Uma vida em que nós aprendemos a amar e viver segundo o que é bom e rejeitar aquilo que é ruim. Então, nós sentimos compaixão pelas pessoas, mas obviamente não compactuamos com os erros que elas cometem. E nós sabemos do perigo de ficar ali. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele, vamos lá, por exemplo, olha que interessante isso aqui, Salmo número 1, primeiro salmo. Bem-aventurado, como é feliz aquele que não... existem alguns conceitos sobre bem-aventurança, bem-aventurado, mas vamos... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É um bem-aventurado, ou seja, é bom não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa questão de colocar a lei na mente, no coração, isso sempre existiu. Isso não é exclusividade de uma nova aliança. Então, quando Deus fala lá, quando Hebreus fala de fazer uma nova aliança, colocando a lei no coração, o ser humano permitindo que Deus continue a fazer aquilo que ele sempre fez, que é buscar colocar a lei na mente das pessoas. Pois essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. Então, o que a Bíblia diz é, olha, não compensa viver dessa forma. O ideal é viver segundo a lei de Deus. Essas pessoas vão sentir verdadeira felicidade, verdadeira paz. Agora, o que vive no caminho dos ímpios, o próprio caminho deles vai levá-los à perdição. Vai levá-los a sensações ruins, consequências ruins, uma vida familiar prejudicial, uma vida social prejudicial e assim sucessivamente. Paulo exortou, vivam como filhos da luz e seguiu com um novo preceito, tratando de descobrir o que é agradável. O pagão busca prazer através da imoralidade sexual, impureza, avareza, e o objetivo do crente é dramaticamente distinto, assim, tem que ficar muito distinto. Nossa forma de vestir, nossa forma de falar, nossa forma de agir no dia a dia, nossas preferências, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, tem que ficar muito evidente. O crente busca refletir o alto sacrifício de Cristo. Vive em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, é uma vida de abstinência. Abster-se do que é ruim e usar com moderação aquilo que é bom. Basicamente seria isso o conceito de temperança, domínio próprio, Abster-se, se afastar-se até da aparência, da forma do mal. E usar moderadamente, usar adequadamente aquilo que é bom. Qual foi o aviso de Paulo e como ele se aplica hoje? Para entender Efésios 5, de 11 a 14, é útil observar que Paulo costumava fazer duas exortações alternadas. Tem um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz, e não tem uma vida sexualmente imoral e oposta a Deus, que mostra as obras infrutíferas das trevas. Podemos analisar as exortações paralelas em Efésios 5, de 8 a 10, para entender Efésios 11. Então, nós vamos deixar aqui 8 a 10 e depois 11, Paulo defendia, os crentes devem viver diante dos incrédulos como luz no Senhor e filhos da luz. O objetivo de fazer isso é ser notado para deixar claro que o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Paulo defendia uma estratégia para mostrar a bondade divina. Os crentes deviam expor as obras infrutíferas das trevas, exibindo a alternativa justa para que todos vissem. Podemos considerar a linguagem desafiadora e poética dos versos 13 e 14 como uma afirmação ousada de Paulo, de que os crentes, ao exibir o fruto da luz, podem ganhar mundanos para a fé em Cristo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando a vida imoral é exposta pela luz, os mundanos podem ver seu comportamento pelo que ele é, pois suas obras se tornam manifestas. Ao perceber que seu caminho é sem futuro e sujeito à ira, podem experimentar uma transformação da escuridão para a luz.
as mesmas transformações que os efésios experimentaram como crentes. O que pensar quanto ao poema ou hino de Efésios 5,14 que usou a linguagem associada à ressurreição dos mortos nos fins dos tempos? Ou seja, que é o quê? O que é essa ressurreição dos mortos no fim dos tempos? É uma representação de uma nova vida que nós temos em Cristo. O batismo é o simbolismo disso. Ou seja, é eu dizer publicamente, eu estou disposto e já morri em Cristo e para ter uma nova vida. Abandonei a vida antiga, estou revivido em Cristo e agora vou lutar contra o erro. Não vou mais viver aceitando isso. Uma vez que Isaías 60, de 1 a 3, passagem a qual Paulo fez alusão, foi destinada a Israel, consideramos, ou seja, foi uma aplicação que Paulo fez do texto, não é aplicação a nós, um apelo para que os cristãos despertassem em seu papel como missionários que refletem a luz de Cristo em um mundo escuro. Quando ele fala Efésios 5,14b, é a segunda parte do verso de Efésios, né? Então vamos lá. Não sejais companheiros nas obras más. Agora, no outro tempo, vocês eram trevas. Agora vocês não são mais trevas. Então agora nós temos que fazer o que é agradável ao Senhor. Não nos comuniquem com as obras, ou seja, não nos comuniqueis, não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condená-las. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Então veja, não é só mostrar uma vida de santidade, mas é alertar. Olha, isso é errado porque isso causa isso, isso, isso. Isso é prejudicial porque isso causa tal e tal e tal situação. Olha o que a Bíblia fala, olha o resultado dessa situação, olha o que as pessoas que passaram por isso aconteceu com elas. Então, não é apenas, vou viver uma vida e ficar em silêncio. Não, não é isso. O tempo inteiro os profetas de Deus não eram chamados apenas, eu vou chamar um profeta e você vai chegar lá e você vai viver uma vida de obediência entre as pessoas. Os profetas já faziam isso. Os servos de Deus já faziam isso diante das pessoas que estavam fazendo erro. Deus nos chama para falar, expor, mostrar. Olha os prejuízos disso, olha o resultado disso na vida social, olha a decadência que nós estamos tendo na música, na vestimenta, etc. Nós temos que falar também. Isso é condenar. Não é condenar as pessoas, é condenar as obras das trevas. Não é? E alertar as pessoas. Olha, as pessoas que vivem assim, elas vão se perder. Nós temos que mostrar isso para as pessoas. Nós temos que falar para elas. Só existem dois caminhos. Ou você aceita a Deus e é salvo, ou você não aceita e está perdido. Então ele fala aqui, né, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Né? Então, em que ele fala 14b, né? E o verso começa, desperta tu que dormes, e aí ele continua, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então ele fala, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E Deus chamou Paulo apenas para chegar até os Efésios e praticar as boas obras? Não. Deus chamou a Paulo para falar para eles os erros que estavam sendo cometidos, que precisavam ser modificados e que isso deveria ser transmitido para as outras pessoas também. Então vamos lá para a lição de quarta-feira, arrematando as pechinchas. Paulo concluiu Efésios 5, de 1 a 20, com dois conjuntos de exortações, completando uma sessão voltada para a pureza sexual. Primeiro começa com a exortação, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E depois, não sejam insensatos. Entre essas exortações está um conselho para aproveitar o tempo. Devemos viver refletindo a sabedoria criteriosa... é uma afirmação, perdão. Devemos viver refletindo a sabedoria criteriosa. Pergunta, qual a diferença entre o tolo e o sábio? O que significa aproveitar o tempo? Paulo usou a metáfora comum do Antigo Testamento de andar para indicar a maneira de viver. Ele usou essa metáfora para encorajar o discipulado intencional. Assim como você deve observar onde pisa ao caminhar num lugar desnivelado ou escuro, os crentes devem ter cuidado com a maneira de viver. Paulo também incentivou o discipulado intencional com a imagem de aproveitar o tempo. Paulo usou o verbo exagorazo, extraído da linguagem comercial, sendo uma forma abrangente do verbo comprar, e significa comprar as pechinchas, enquanto aguardamos o tempo de Cristo. Tempo vem de kairos, que descreve uma oportunidade. O tempo até o fim é um período a ser aproveitado ao máximo. É um momento desafiador, porque os dias são maus, e porque o curso deste mundo é dominado pelo príncipe da potestade do ar. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, vivemos em um tempo difícil, com um mercado perigoso, mas recompensador.
Devemos estar atentos ao uso do tempo como caçadores de pechinchas em períodos de ofertas com descontos. Não podemos comprar a salvação, mas devemos tomar prontamente o que Cristo nos oferece. A linguagem de Paulo, como nós já lemos o texto, né? Nós já lemos aqui até o verso 20, passamos dele inclusive, né? Dando sempre graças a Deus nosso Pai. Então, dar graça a Deus não é só falar graça, né? Graças a Deus não é só falar glória, glorificar a Deus não é só falar a palavra glória. É glorificar a Deus com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com a nossa disposição em mostrar o que é errado, em viver uma vida correta, em reconhecer nossos erros e assim sucessivamente, né? Então ele fala, não vos embriagueis com vinho que há contenda, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então ele fala, busque uma alegria no Senhor, busque uma alegria conforme os servos de Deus devem buscar. Busquem entretenimentos que realmente vão edificar vocês. E aí ele fala, né, não sejam insensatos, entendam qual é a vontade de Deus. E como nós vamos entender a vontade de Deus? Nós que cremos, vamos buscar onde? Na palavra dele, na Bíblia. Então, existe uma relação muito grande entre buscar na Bíblia a vontade de Deus e agir conforme a vontade de Deus. Não tem como uma pessoa buscar a vontade de Deus se ela lê um verso por dia. Não tem como uma pessoa ir numa igreja em que ela ouve um pregador falar 2, 3 versos e ficar lá especulando sobre aqueles versos, porque não existe como você falar contextualizadamente de textos bíblicos, sem contextualizá-los, sem buscar passagens bíblicas com uma quantidade maior de versos. E não é buscar um verso aqui, um verso acolá, não. É buscar passagens. Então, você não vai ler só João 8,32. Você vai ler o contexto de João 8. Não é? Qual é o contexto mínimo para se entender João 8,32? A partir do verso 25, até o verso 40, então eu vou ler essa passagem com a igreja. Eu vou acostumar a igreja a ter o prazer de estudar passagens bíblicas, contextos bíblicos, capítulos bíblicos. Isso pode ser feito através de cultos de estudo, né? Não precisa ser só pregação, pode ser estudos. Nós podemos fazer JAs voltados ao estudo. Então, ao mesmo tempo que você tem eventos ali que incentivam as pessoas que se alegrarem, a cantarem, a se confraternizarem, você também estuda. Vigílias são excelentes para fazer isso. Você tem um tempo longo, então dá para desenvolver profundamente os estudos, né? Muitas vezes uma vigília, pela intensidade com que os assuntos são colocados, muitas vezes uma vigília equivale aí a um mês inteiro de culto, né? Nós temos aí, por exemplo, na nossa igreja, 12 cultos semanais, né? Vamos tirar aí uma média de meia hora, 40 minutos de mensagem por culto. Se for meia hora de mensagem por culto, em média, nós teremos 6 horas de mensagem, né? Se for 40 minutos, você coloca mais 120 minutos. Então, você tem 6 horas, né? Mais 2 horas, mais ou menos 8 horas de culto, de mensagem ali, né? Então, se você faz uma vigília de 8 horas e dentro dessa vigília você coloca aí, em média, 6 horas de mensagem, dinâmica de estudos em que a igreja participa e etc., né? Você tem, veja só, se você considerar a média de cultos de meia hora, muitas igrejas estão até tendo talvez uma média até menor de mensagem, né? Mas vamos colocar uma média de meia hora, né? Cultos de quarta-feira e cultos de domingo, e muitas igrejas não estão passando disso em quantidade de mensagem, então está nessa faixa. 6 horas, se você faz uma vigília de 8 horas com 6 horas de estudos, né? E intercalando ali a cada 2 horas um período de louvor, período de testemunho, de oração, você tem basicamente o quê? Você tem praticamente ali, e a intensidade, porque você não está ouvindo ali aquilo picadinho, você está ouvindo tudo ali, raciocinando e desenvolvendo raciocínios, aquilo equivale a praticamente um mês de culto, de eventos de culto na igreja, né? Então veja o poder disso, e isso está se perdendo nas igrejas, e as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, por não reconhecerem o valor das Escrituras, deixam de ler nas suas casas, deixam de viver o que está escrito ali, né? Então isso é muito importante. Então, cultuar a Deus, expor as obras das trevas, pelo estudo da palavra. Como é que você vai expor uma coisa que você não conhece? Como é que eu vou expor algo que eu não conheço? Então eu preciso conhecer pelas Escrituras. O valor do estudo aprofundado da Bíblia é importante, né? Não adianta estar disposto a viver algo se eu não buscar saber o que eu tenho que viver, né?
Ah, eu quero ajudar nesse trabalho. Mas mas você sabe o que tem que fazer? Não. Então aprenda o que tem que fazer primeiro e aí você vai fazendo à medida que aprende, né? A adoração cheia do Espírito. Como Paulo descreveu os cristãos reunidos em adoração? Em seu argumento final, em Efésios 5, de 1 a 20, Paulo instou os crentes a se afastar do uso de entorpecentes do vinho, e, em vez disso, experimentar juntos a presença e o poder do Espírito. Tudo aquilo que venha entorpecer, prejudicar a mente, todo vício, seja o vício por comida, bebida, música, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, o vício por séries, o vício por filmes, e etc. Todo vício deve ser evitado, mas principalmente aqueles que venham tomar conta da nossa mente de tal forma que nós perdemos a noção do que estamos fazendo, ou parte dela. Ele proibiu a embriaguez, sugerindo ter em mente as regras contra o uso do álcool. As coisas más que resultam em embriaguez incluem linguagem grosseira, indecência, insensatez, imoralidade, idolatria. Devemos ter uma adoração inspirada em Deus, né? No Espírito de Deus. Paulo aplicou essa exortação de ser preenchido com o Espírito. Nesse esboço da adoração cultura cristã primitiva, o louvor musical domina. Argumenta-se que a igreja nasceu em canção, e essa passagem, bem como Colossenses, apresenta a melhor evidência para essa afirmação. E é importante notar que o que prevalecia nas igrejas era a mensagem falada. E aí eles colocavam ordenadamente, de forma ordeira, de forma disciplinada, moderada, a música, né? Muitas igrejas elas perdem a disciplina porque elas fazem da música, e principalmente da música agitada, o seu carro-chefe, e aí as pessoas ficam ali no êxtase, e aquilo é visto como uma alegria no Senhor, o êxtase constante. Aí você vai preparar de repente a igreja para uma mensagem, mas, né, coloca a música mais tranquila, nossa, que música morta, que não sei o quê. Então as pessoas associam êxtase à alegria e reflexão à tristeza. Olha só que coisa triste, né? Existem livros como O Cristão ou Cristãos em Busca do Êxtase, mostrando, né? E a Bíblia mostra que alegria não é êxtase, não é ficar agitado com aquela e ficar falando lá na frente, se balançando e se agitando, como muitas vezes você vai ver pessoas pregando aí no YouTube, e elas estão assim, né? E elas estão agitadas, elas estão ali eufóricas, e isso não é alegria no Senhor, isso é êxtase, né? Você não precisa estar extasiado para ser alegre no Senhor, não. Eu posso estar alegre no Senhor e falar tranquilamente, falar calmamente. Estou alegre no Senhor, estou feliz, estou em paz com Deus, né? Estou tranquilo, estou feliz porque, apesar dos pesares, dos problemas, Deus é minha força, Deus me ajuda a cuidar da minha família, Deus me ajuda no meu trabalho, na vida social e etc. Então eu estou feliz. Isso não me impede. Então, falar com Deus, que privilégio. Isso não significa que eu estou triste, não significa que é uma música morta. Eu estou buscando um momento de tranquilidade. Em meio a toda essa agitação da vida, eu estou ali buscando um momento de tranquilidade. Oh, que amigo em Cristo temos. Eu estou buscando um momento de tranquilidade, né? Eu não preciso ficar lá naquele, né? Não há Deus senão Jeová, né? There's no God like Jehovah, né? E ficar falando isso 17, 20 vezes, 5 minutos para estar alegre. Isso não é necessário, né? Então veja, é claro que eu posso ter músicas mais alegres, né? Eu posso ter quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, buscar músicas um pouco mais rápidas no seu ritmo, mas isso não significa que eu tenho que buscar músicas cada vez mais agitadas. Aliás, existe uma relação aí entre o ruído, o barulho, a síncope e o vício de querer coisas cada vez mais agitadas, né? Existe aí a teoria ou a hipótese, talvez, da síndrome do pensamento acelerado. Queremos músicas aceleradas, queremos versos curtos, queremos vídeos curtos na internet, música só de 2 minutos, talvez, ou a música bem agitada, não importa a letra, importa o ritmo, dançante, aquela coisa agitada. Isso não é alegria no Senhor, né? Isso são coisas viciantes. Então, as pessoas estão ficando viciadas por uma música viciante, por um entretenimento visual viciante, em filmes, em séries, alimentos viciantes,
que muitos deles nem deveriam ser considerados alimentos. Então, veja, e aí Paulo fala, olha, tudo isso que o mundo dá valor, nós não devemos valorizar isso, devemos valorizar a alegria no Senhor, o ato de estar presente, né, com alguém. Então eu vou a uma festa, mas você não vai comer isso? Não. Você não vai tomar isso? Não. Mas, poxa vida, não, mas eu estou aqui por causa das pessoas, não se preocupe. Eu estou alegre pelo simples fato de estar aqui, poder compartilhar algo com vocês, poder abraçar as pessoas que eu não vejo há tempo, né? Poder ver os parentes, etc. Ter a oportunidade de falar a palavra de Deus ali, isso já estou feliz por isso. Não importa se eu não vou comer isso ou se eu não vou comer aquilo, minha alegria não está na comida, minha alegria está no Senhor. Minha alegria não está na comida e na bebida, né? Então, eu não preciso comer alimentos viciantes para me alegrar, porque a minha alegria está no Senhor. Então, eu vou buscar aquilo que nutre. Para que serve o alimento? Para me nutrir, me dar força para... Então, é isso que nós devemos buscar. E em todo o restante, para que serve a música em Deus? Para que serve a palavra de Deus? Para ficar extasiado? Não. Para ficar alegre em Deus. Então, veja, é muito diferente, né? Quando aquilo que o mundo não dá valor, e muitas vezes até o mundo cristão atual muitas vezes não dá valor, né? Há o elemento horizontal na adoração, uma vez que ao cantar os membros da igreja estão, em certo sentido, falando uns com os outros. No entanto, o objeto específico do louvor musical é o Senhor. A ação de graças descrita paralelamente ao louvor musical deve ser oferecida a nosso Deus e Pai. Na expressão cânticos espirituais, o adjetivo espiritual do grego pneumáticos destaca o papel do Espírito Santo na adoração, uma vez que o termo descreve canções inspiradas no Espírito Santo, portanto, ou cheias do Espírito. Portanto, o esboço que Paulo fez da adoração cristã primitiva retrata os 3 membros da divindade como participantes ativos e muito mais que isso. É Deus que deve definir como Ele quer ser adorado, e não nós definimos como Ele quer ser adorado. Existe uma frase, né? Se eu não me engano, é de Alfred North Whitehead, né? Que ele escreveu sobre os cristãos. Ele falou assim: eles começaram bem, crendo que foram feitos à imagem de Deus. E aí ele termina dizendo: eles acabaram por fazer Deus a sua própria imagem. Ou seja, sob o pretexto de ser a imagem de Deus, criaram religiões em que eles querem que Deus se adapte ao que eles querem. Ou seja, fizeram Deus a sua própria imagem. Isso é muito triste, né? Em Efésios, estudo adicional de sexta, né? Em Efésios 5, de 1 a 20, Paulo assumiu a postura firme contra o pecado, especialmente a imoralidade sexual, linguagem grosseira. Não estava disposto a aceitar comportamento imoral na igreja. Ele não estava disposto a aceitar nenhum comportamento errado. É isso que a Bíblia nos mostra, né? Paulo imaginou a igreja impulsionada por um compromisso renovado de viver como filhos da luz, cheios do Espírito, né? Entendida assim, a passagem se torna muito mais do que um conjunto de ordens desconectadas sobre a vida cristã, né? E nenhum conjunto de ordens na Bíblia é desconectado da realidade. Pelo contrário, muitas vezes nós deturpamos a nossa realidade de tal forma que quando nós vamos ler a Bíblia, falamos: nossa, mas isso não faz parte da minha realidade. Ora, mas se é a vontade de Deus, deveria fazer, né? Mas a sociedade de hoje não é mais assim, a sociedade mudou. Tá, mas quem diz que nós devemos mudar conforme a sociedade muda? Essa não é a atitude de um cristão. Pelo contrário, é chamar a sociedade a refletir: olha, essas mudanças não são boas para a sociedade, essas mudanças não trazem benefício para a sociedade. Torna-se um chamado profético sobre a identidade cristã, compromisso, comunidade e adoração dos últimos dias. Um convite cheio de ternura para adquirir as pechinchas em oferta até o retorno de Cristo. Ou seja, reconhecer o valor daquilo que o mundo não dá valor. E muitas vezes, infelizmente, até mesmo o mundo cristão, o mundo evangélico, que muitas vezes não dá valor àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido útil. Convido por uma oração final. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender a Tua mensagem. Livra-nos de todos os males, nos purifique, nos fortaleça. Esteja conosco a cada dia, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.